Bom dia. Passando aqui mais uma vez, nesta manhã, neste início de semana, para a gente meditar mais uma vez na Palavra do Senhor. A Palavra do Senhor que se encontra num livro de Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, lá no capítulo 9, versículo 23, a palavra vai nos dizer: se tu crê, tudo é possível para aquele que crê. Louvado e exaltado é o nome do Cordeiro. A palavra do Senhor nos fala a respeito de um pai que estava muito angustiado, um pai que estava vendo o seu filho que era epilético, tinha problema de epilepsia, e as crises que aquele menino tinha era frequente e muito pesada. A palavra do Senhor vai nos relatar na história que aquele homem foi aos discípulos de Jesus e os discípulos nada puderam fazer, mas aquele homem não desistiu. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente desistimos fácil. Muitas das vezes nós estamos na aprovação e nós muitas das vezes não saímos daquela aprovação. Muitas das vezes a gente não encontramos a solução porque muitas vezes a gente desistimos da primeira alternativa. Aquele senhor, creio eu, a Bíblia não relata, mas creio eu que ele já tinha procurado as medicinas, já tinha procurado tudo. E a gente sabemos que epilepsia, crises epiléticas, pela medicina elas não dão jeito. O problema é espiritual e a gente sabemos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que eles agora procuram, né, os discípulos, porque Jesus tinha dado autoridade aos discípulos para, em nome deles, fazer milagres, prodígios. Os discípulos faziam algo por onde andavam, mas não puderam fazer nada neste caso. Neste caso eles não puderam fazer nada. E a palavra do Senhor vai dizer que era, talvez tivesse sido eu ou você que está aí ouvindo esta mensagem, talvez nós tivéssemos desistido, porque os homens receberam a ordem diretamente do Senhor, os homens por onde passa faz as coisas de tal maneira que quando vinham trazer o relato a Jesus do que acontecia, se admirava, quer dizer que até os demônios o obedeciam em nome do Senhor, tudo, e agora não puderam fazer nada pela aquele jovem. Então, olhando por esse lado, né, se a pessoa não tiver bastante fé, desiste, mas ele não desistiu. Ele procurou o melhor momento, a melhor oportunidade e chegou até o mestre. Porque o segredo está, irmão, no mestre. É ele quem faz e ele quem opera. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas capítulo 1, o verso me foge da memória, que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então aquilo que é impossível ao homem, os discípulos, mesmo assim, recebendo a autoridade, eram homens. Mas Jesus, mesmo sendo um homem, mas ele é e é 100% Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem não desistiu, chegou até Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque o meu filho tem aí umas crises, hora cai no fogo, hora cai na água. Já levei para todo canto, levei até os seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Jesus disse: tu crê? Se tu crê, tudo é possível ao que creu, irmão. Não desista, creia. Creia, por mais que pareça, por mais que já tenha andado para um canto, já tenha andado para outro, mas que você já tenha recorrido tudo que a sua vista, ao seu entendimento era possível e não deu jeito, mas não desista. Creia, creia. A palavra do Mestre Jesus para aquele homem foi: se tu crê, tudo é possível que crê. E sabe qual foi a resposta dele, mesmo crendo? Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Porque muitas das vezes a gente até crê, mas a fé está abalada. Nós estamos crendo, mas a fé está muito em dúvida. Muitas das vezes tem uma pessoa que diz: eu creio em Jesus, mas a fé não é suficiente.
Uma outra coisa é eu crer que Jesus existe. Crer, a palavra do Senhor diz que até os demônios creem, crer que estremece. Mas a fé é o que nos faz obedecer. E ele viu que o problema estava nele, que mesmo ele crendo, a fé dele estava abalada. Ele disse: me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. E naquele momento, né, Jesus entrega a bênção. Jesus cura o filho naquele momento. Ô irmãos, crê somente será salvo por tua casa. Crê, porque tudo é possível que crê. Mas creia com fé. Que Deus nos abençoe nesta semana, neste dia e nesta semana, em nome de Jesus.